Fala pessoal, eu sou o Davi e nessa aula aqui eu quero ensinar para vocês, né? Essa aula aqui é uma das nossas primeiras aulas, né? Falando sobre tráfego pago. E eu queria passar para vocês como que o tráfego pago pode ajudar vocês a encher o WhatsApp de vocês, a lista de vocês de e-mail de pessoas interessadas no seu produto, tá? E aí você pode me perguntar, Davi, da onde vão vir esses contatos, né? Da onde vêm os contatos do tráfego pago? Como eu consigo montar essa estrutura para trazer pessoas interessadas? O grande objetivo do tráfego pago é trazer pessoas interessadas no seu produto ou no seu negócio, tá? Se eu fosse sintetizar o grande objetivo do tráfego pago, eu sintetizaria nessa sentença, né? Então nessa aula eu vou te mostrar como você pode estruturar um sistema para trazer pessoas interessadas no seu negócio, tá? Não é simples, não é só uma coisa que você aprende de um dia para o outro. Então você que está aqui nessa aula comigo, eu gostaria já de pedir para você um comprometimento maior. Eu estou me disponibilizando para oferecer um conteúdo gratuito. Eu gostaria que você se disponibilizasse o seu tempo para aprender também esse conteúdo e aplicar, que é a parte mais importante. Então, assim, para a gente, a prova mais cabal, né, a prova mais clara de que isso é possível, foi que nos últimos meses a gente conseguiu mais de 15 mil leads, muito mais, talvez até 20 mil leads aqui. Não botei tudo, que eu não tinha o número exato, mas nós já geramos mais de 300 mil reais em vendas nos últimos meses. Então, somente através do tráfego pago. É uma ferramenta que pode realmente escalar o seu negócio, que pode te ajudar a ter resultados muito grandes e resultados até num curto espaço de tempo, tá? Eu gostaria de passar para vocês algumas observações gerais, né, que são muito importantes para a gente poder conseguir dar sequência nessa aula com você aprendendo esse conteúdo. Tá? Primeira coisa, tráfego pago a gente não aprende uma aula só. Então não adianta você achar que você vai assistir 2, 3 aulas e você vai ficar bom nisso, tá? Por outro lado, você não consegue colocar a mão no gerenciador, né? Se você não sabe nem o que é tráfego pago, por isso que eu te aconselho a ficar ainda mais nessa aula. Porque você pode achar que ele não está mostrando nada prático, ele não está colocando a mão lá, não está mostrando como apertar botão, então essa aula não é boa. Por quê? O tráfego, você não se aprende somente mexendo no gerenciador, né? Você precisa ser estratégico, você precisa aprender o que pensar em cada momento, em cada, né, ação que você for tomar ali. Então não adianta só você pensar assim, cara, eu vou apertar aquele botão, eu tenho que aprender a dividir as coisas, né? Tem que aprender ali a segmentar algum público. Só isso não vai te ajudar. Você vai ter vários conhecimentos soltos e você não vai conseguir juntar isso e criar um caminho, né? Então a estratégia vai te ajudar a isso e eu tô aqui para te mostrar a estratégia, tá? Nessas aulas gratuitas eu vou te ensinar mais estratégia, né? Então é muito bom você aprender estratégia para depois começar a colocar as coisas em prática, tá? Outro aviso que é importante, né? Se você está aqui, você quer aprender tráfego pago, eu vou abrir minha mentoria de tráfego pago, a vaga para a segunda turma, né? Se você quiser realmente revolucionar um aprendizado de tráfego pago, essa é a sua oportunidade. São aulas individuais, ao vivo, né? Individuais que eu digo são aulas que vão ser ministradas para um grupo de 20 pessoas, mas são aulas separadas, a gente vai ministrar ao vivo, né? Se você estiver interessado, nós vamos te enviar para um grupo, só você sinalizar, estou interessado na mentoria. A gente vai te enviar para um grupo para te enviar as informações e a data que vai ser aberta, tá bom? Então, passadas as observações gerais, a gente vai entrar no conteúdo, né? Primeira coisa, vou falar sobre alguns tópicos aqui muito importantes, porque o Facebook Ads é a melhor ferramenta para atrair pessoas interessadas para o seu negócio, né? Porque o empresário deve aprender a utilizar o gerenciador de anúncios. Talvez você esteja olhando aqui falando, pô, eu sou empresário, assim como eu, né? Eu não quero aprender a mexer no gerenciador de anúncios, não quero aprender a ter que futucar isso aí, ter que, né, mexer, eu preciso botar uma pessoa para fazer isso, né? Eu vou te mostrar o porquê que você tem que aprender, né? Eu preciso saber alguma coisa antes de aprender o tráfego, eu preciso ter um conhecimento prévio, vou te mostrar aqui também, né? E por onde começar a fazer o passo a passo, por onde começar a você ter esses primeiros conhecimentos, tá?
Essa aula vai ser uma aula curta, mas vai ser muito objetiva. Então, vamos lá. Por que o Facebook é a melhor ferramenta para atrair pessoas interessadas para o seu negócio? Quando você acerta uma linha, olha só, gente, é importante entender isso. Quando você acerta uma linha dentro do Facebook Ads, depois que você aprende, né, você pode ter resultados exponenciais. Gente, eu já anunciei em várias ferramentas, em rádio, televisão não, mas em rádio, em revista, já anunciei em vários meios, né, em carro de som, panfletagem, e nada foi tão exponencial como o gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios alcança pessoas que você nunca imaginou, de uma forma que você nunca poderia alcançar. Então é uma ferramenta única, tá? Poucas ferramentas podem te ajudar a alcançar pessoas em todo o Brasil. Então o gerenciador de anúncios ele vai te ajudar se você tem um produto que pode ser vendido no Brasil, se você pensa um dia em trazer o seu produto para outras regiões, você precisa aprender ontem a fazer anúncio, a fazer tráfego. Se você pensa, por exemplo, em abrir uma hamburgueria e quer espalhar sua hamburgueria em vários locais, se você pensa em vender um tênis, né, uma marca de tênis, se você pensa em talvez fazer qualquer coisa que envolva espalhar isso para o Brasil inteiro, para as cidades ao redor, você precisa aprender tráfego pago, tá? E é uma das poucas ferramentas que você pode selecionar o sexo do público que vai receber, você pode selecionar exatamente qual é o público, qual é a idade, qual é a faixa etária. É uma das poucas ferramentas que você tem acesso a todas essas informações. Então, o que acaba acontecendo, né? Se você trabalha com tráfego pago, você pode anunciar somente para mulheres. E isso vai te ajudar a ter um anúncio mais específico e com certeza gastar menos dinheiro. Imagine que o seu público é de salão de beleza. Você vai distribuir panfleto no calçadão da sua cidade. Você não vai conseguir dar só para mulheres. E se der só para mulheres, vai ser difícil de encontrar. Mas aqui no gerenciador você consegue. Vamos dizer que seu público só pessoas acima de 40 anos que compram o seu produto. Você vai começar a fazer panfletagem com pessoas de 40 anos, você vai começar a distribuir ali só como que você vai identificar essas pessoas. O Facebook identifica, né? Eu quero pessoas que têm interesse em comprar carne, eu tenho pessoas que têm interesse em comprar iPhone. Como você vai identificar o interesse dessas pessoas? Através de outras ferramentas de marketing. O Facebook Ads te dá toda essa ferramenta. Então por isso que essa ferramenta é uma ferramenta fantástica para pessoas de todas as idades, para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa. Se a sua empresa é B2B, B2C, se a sua empresa é grande, é pequena, ela pode anunciar no gerenciador de anúncios e você pode aprender a fazer isso e a colocar o seu negócio aqui também, tá? Todo mundo está nas redes sociais, gente. Se você aprender a alcançar o seu público nas redes sociais, você está à frente de muitas empresas, muitas empresas. Você pode falar assim, mas meu público não está na rede social. Cara, tá. Qualquer empresa, hoje empresários usam as redes sociais. Se você é pessoa física, você busca pessoas físicas, o seu público está nas redes sociais. Então não adianta você colocar isso como desculpa. Meu público é empresário, eles não estão na rede social. Meu público é fulano, eles não estão na rede social. Meu público é rico, ele não usa Facebook, Instagram. Todo mundo usa Facebook e Instagram. Então não vem com essa desculpa, porque você pode sim usar o gerenciador de anúncios para trazer pessoas interessadas para o seu negócio, tá? Então por que você é empresário, segundo ponto, por que você é empresário, você é um cara que talvez não tenha tempo, talvez um cara que esteja atarefado com outras coisas, deveria gastar seu tempo para aprender a trabalhar com Facebook Ads, tá? Primeira coisa, é uma ferramenta com grande poder para qualquer empresa que você for abrir. Se você hoje acha que a sua empresa tem dificuldade de marketing, se você acha que você não conseguiu ainda explorar todo o potencial da sua empresa, saiba que não só essa empresa, mas o empresário ele acaba fracassando em um negócio, abrindo outro, fracassando em outro e abrindo outro, talvez entre parceria, sociedade, talvez investe em outras coisas. Se você for abrir um curso de inglês, uma escola de informática, se for abrir uma hamburgueria, se for abrir qualquer tipo de negócio, essa ferramenta vai te dar um grande poder de alcance do seu público-alvo, tá? Então você vai ter um poder a mais para poder gerenciar o seu negócio. Você vai ter um poder a mais para potencializar o seu negócio, tá? Se você aprender a utilizar o gerenciador de anúncios, você terá uma competência que vai te ajudar a
analisar as campanhas que outras pessoas fizeram. Então, um exemplo. Vamos dizer que você seja empresário e você tem um gestor de tráfego que faz todos os anúncios para você. Eu recomendo você aprender mesmo assim, mesmo que você vá delegar para uma agência, mesmo que você passe isso para frente. Por quê? A pessoa que vai pegar o seu gerenciamento, ela tem um conhecimento e você precisa pelo menos analisar essas métricas. Ele vai te mandar, por exemplo, você está gastando R$200 e está tendo um X de resultado. Você vai olhar e falar, pô, mas por quê? Ele vai falar, pô, usa esse criativo aqui. Você fala, pô, mas não tá dando resultado. Ou o cara fala, ó, é assim mesmo, não dá resultado não. Você vai poder analisar e falar, caramba, esse resultado aqui poderia sim estar acontecendo. Então você vai poder analisar uma campanha feita por outro gestor de tráfego, tá? Se você se dedicar pelo menos aí um ano, talvez estudando aí uma vez por semana, 1, 2 horas, você vai conseguir aprender. Porque isso é uma coisa que não adianta você achar que vai aprender de uma hora para outra. Nem adianta você achar que nunca vai aprender. Se existe uma fagulha em você falando assim, cara, isso é importante. Se você aprender, você vai ter resultado. Então não deixe isso de lado. Você pode ter resultados ainda maiores do que os meus aprendendo isso aqui, tá bom? O terceiro ponto, estou indo bem rápido para a gente poder concluir, é o seguinte. Você pode dividir o tráfego pago, tá? Em 3 grandes fases de aprendizado. Você não precisa saber nada antes, porém, você vai ter umas fases de aprendizado. A primeira fase você vai ter dificuldade, você vai perder dinheiro, você vai testar e tentar muito e vai prosseguir fazendo isso, tá? Essa primeira fase é uma fase onde na minha vida, para mim, durou uns 6 meses. Era uma fase onde eu botava dinheiro e eu não conseguia ver resultado. Era uma fase onde eu testava uma campanha e não funcionava. Eu trocava a frase do anúncio e não dava certo. Eu sempre ali tentando. E eu vi um vídeo, vi um curso, aprendia, estudava, né? Comprava curso. E demorou esse tempo inteiro para eu poder começar a ter meus primeiros resultados. Quando você se dedica nessa primeira fase, você perde um dinheirinho ali, porque não vai ser rápido, e às vezes você desiste um pouquinho, depois volta, depois testa, né? A segunda fase foi onde eu comecei a ter resultado e ver dinheiro retornando. Quando eu comecei a botar 100 e às vezes ver 200, 300 voltando. Foi quando eu botei um dinheiro no tráfego e voltava um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Quando eu comecei a ver isso acontecer, eu falei, caramba, eu tenho um negócio nas mãos, eu tenho uma ferramenta que pode me fazer trazer um resultado muito grande. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara, vou investir nisso, é isso que eu preciso fazer. Então, nessa fase, eu fiquei mais ou menos aí uns 3 meses testando, tendo um retorno aqui, tendo um retorno ali. E aí, realmente chegou na fase 3. Na fase 3, eu digo que você já está pronto, tá? Pronto, você está pronto já. Não que você tenha aprendido tudo, mas você já está começando a ter resultado com o seu negócio, né? Então, nessa fase, você olha para sua campanha e fala assim, cara, essa campanha está trazendo resultado, agora eu vou otimizar. Você não precisa criar tantas coisas, testar tanto, perder tanto dinheiro, porque aqui você já aprendeu, você já sabe o que fazer para dar certo e já sabe o que não fazer para dar errado. Então, você precisa passar por essas fases. Por que eu estou te falando isso? Porque pode ser que você aprenda hoje, vamos dizer que você entra na mentoria e, né, de repente você vê nosso conteúdo gratuito, você fala assim, cara, eu preciso aprender, eu vou aprender. E aí, passa um mês, passa 2, passa 3, você fala, caramba, eu tô perdendo dinheiro, então não funciona. Eu passei por isso, todo mundo passa por isso, você não vai ser o primeiro nem o último a passar. Então, por isso que eu recomendo muita atenção nessas fases, tá? E o último ponto importantíssimo é o seguinte, por onde você vai começar, tá? Um pouco parecido com a fase anterior, mas com um pouco mais olhando mais para o aprendizado. Você vai ter a primeira fase, que é a fase de descobrir coisas, tá? Você vai gastar um pouco mais, como falei, né? Você vai ter ideias, você vai apertar muitos botões dentro do gerenciador e você vai descobrir coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir o meu gerenciador, tá? Esse gerenciador aqui,
Vou dar um exemplo. Você vai aprender a que cada botão desse funciona. Pô, vou clicar aqui nesse botão, o que vai acontecer? Pô, vou analisar essa campanha, deu errado. Então essa fase de descoberta é uma fase... Eu lembro que quando eu olhei a primeira vez para o gerenciador de anúncios, eu só via um monte de botão e não entendia nem por onde começar. Quando eu fiquei muito tempo aqui clicando, apertando o botão, investindo, fazia uma campanha, todo dia entrava para poder dar uma olhadinha, eu comecei a me acostumar com isso. Então por isso que eu chamo essa fase de descoberta. É uma fase onde você vai achar botões, onde você vai olhar para botões, você vai testar botões e muitas coisas não vão, às vezes, fazer muito sentido no início. Mas calma, isso vai dar certo, tá? Então você vai clicar aqui, por exemplo, você vai clicar em cobrança, você vai ver coisas aqui. Você vai clicar talvez em público, você vai aprender, caramba, não sei como é que bota dinheiro, né? Você vai botar assim, por exemplo, caramba, não sei como é que eu crio público. Vou abrir aqui, por exemplo, público. Ó, público. Você vai clicar em público e você vai falar, caramba, eu não sei como constrói público. Você vai começar a descobrir as coisas, né? Isso para você é um universo novo. Não adianta você achar que você vai aprender uma coisinha e já vai ser fera. Você pode fazer uma campanha, aprender uma coisa ou outra, mas se você quiser realmente resultado, você vai ter que ir com calma, né? Entender que, claro que se você estudar muito, aprender, tiver uma velocidade, uma curva de aprendizado rápida, você vai ter mais resultado bem mais rápido, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. Mas, ó, você vai entrar aqui no gerenciador de evento, você vai falar, caramba, o que é isso? Né? O que são os eventos? Como que eu vou criar, né, talvez uma campanha que o cara se cadastra lá no site. Vou dar um exemplo aqui. Ó, esses movimentos aqui são pessoas que entraram no meu site. Então a pessoa clica no site e o Facebook sabe como que eu faço isso, né? Como que eu crio pixel, o que é pixel. Então tudo isso são movimentos de descoberta. Como que eu crio essa quantidade de conta, né? Movimentos de descoberta. Você vai precisar gastar tempo. E não é uma aula, não é duas, não é três. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que testar, criar público, esquecer onde aperta, né? Olhar de novo as aulas para você poder aprender. Não tenha pressa. Eu digo para você, se essa aula aqui ficar clara para você e diminuir sua ansiedade e te fizer acreditar que é possível, eu já estou satisfeito. Minha intenção nessa aula aqui hoje não é te ensinar a ser um expert no gerenciador, muito pelo contrário. Eu quero te acalmar, eu quero te fazer entender que é possível, que é importante, vai te trazer resultado, mas te acalmar para você entender o processo. É como se eu fosse um cara que está te mostrando o mapa, tá? Olhar o mapa não significa que você vai percorrer aquele mapa, mas vai te trazer mais tranquilidade. Um exemplo, quando você pega o Google Maps, né, para poder botar um endereço ali para ir em algum lugar, você vai olhando a rota toda. Eu sou assim, né? Eu olho a rota, eu vejo quanto que eu vou gastar de gasolina, eu vejo quanto tempo vai demorar. Por quê? Porque isso me acalma, isso vai me deixando tranquilo, falar, cara, tô numa rota de aprendizado, tô num momento vou demorar talvez 3 horas para chegar, então não preciso ficar ansioso. É engraçado que, né, às vezes as crianças estão no carro, elas ficam assim, já chegou? Já chegou? Às vezes a gente não andou 1 hora ainda, às vezes o destino é 2 horas, 3 horas quando a gente vai viajar. E aí ele fica sempre, já chegou? Já chegou? Vai demorar muito? Então, assim, o objetivo dessa aula é te dar um mapa para você entender. E assim, as outras aulas elas vão começar a abrir a sua mente. Sempre pensa no seguinte, cara, eu só preciso praticar, preciso só estudar. O resultado ele vai vir em consequência. Não pensa assim, se eu estudar a próxima aula e não aprender, eu desisto. Se eu botar R$100 aqui e não der certo, eu desisto. Tá? Isso não pode passar pela sua cabeça. Você precisa ter um pensamento de longo prazo, né? A segunda fase é a fase de investimento. Quando você aumenta o investimento, também aumenta o aprendizado. Não adianta você falar para mim que você é expert em gerenciar a campanha, criar a campanha, se você nunca investiu mais de 10, 20, 30 mil reais. Você vai precisar gastar dinheiro, vai precisar ter tempo gastando para você ver esse retorno e você aprender. É importante, você quando investe R$10 num dia, ou investe R$100, né, são realidades totalmente diferentes. O gerenciador se comporta diferente para pessoas que investem mais e investem menos. Eu já investi 10, já investi 100, já investi 500
por dia. Então eu posso te mostrar, a gente já investiu mais de 100 mil reais em anúncios. Então assim, eu posso te mostrar exatamente o que fazer e o que não fazer para ter resultado, tá bom? Pessoal, então ficou aqui a nossa aula, tá? Essa aula aqui específica, tá? Para as pessoas que estão se preparando, né, para talvez aprender mais, se aprofundar mais no tráfego. Me dá o seu feedback do que você achou dessa aula. Com certeza eu não vou, né, pular etapas, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar a crescer junto comigo. Então, se você já sabe muito de gerenciador de anúncios, talvez essa aula não tenha sido para você, mas se você está começando, está aprendendo, é isso que eu preciso que você, né, acompanhe essas aulas para você realmente ter resultado. Valeu, pessoal, abraço, tamo junto.